palavras que me dirigiu, mas também gostaria aqui de felicitar publicamente o Serviço Nacional da Contratação Pública, sobretudo na pessoa do Dr. Saidi Fernando, como seu diretor, felicitar-vos pelas notáveis iniciativas de desenvolvimento, de promoção científico da contratação pública, das melhorias enormes que têm dado ao sistema de contratação pública em Angola. Pessoalmente tenho acompanhado o vosso trabalho mais ou menos desde 2014, 2015, e a evolução tem sido notável. O Dr. Saidi Fernando, agora como diretor do SNCP, tem tido também um impulso adicional que é de aplaudir e, portanto, ficamos muito felizes em poder associar-nos às iniciativas que o Serviço Nacional da Contratação Pública tem desenvolvido. E, em especial, agradeço o convite também, não só pela vossa amabilidade, mas também por estarmos em mais um momento que podemos dizer histórico para o desenvolvimento da contratação pública de Angola. E momento histórico porquê? Porque, como sabemos, e o Dr. Saidi Fernando referiu bem na apresentação, foi recentemente aprovada uma nova lei dos contratos públicos, que tudo indica que dispõe das condições necessárias para ajudar o sistema angolano a progredir cada vez mais e a manter-se na vanguarda da contratação pública internacional. Para se perceber melhor, desde já, qual é o objetivo desta lei, qual foi o motivo da sua aprovação, nós poderíamos resumir dizendo que se trata de um trabalho de conclusão, eu diria que podemos chamar assim uma segunda fase, uma fase de conclusão do trabalho que tinha sido desenvolvido em 2016, na Lei dos Contratos Públicos de 2016. E porquê é que podemos dizer isso? Eu queria só recordar o público que está a acompanhar-nos de qual era a situação da contratação pública de Angola até 2016. Eu queria recordar-vos que havia uma lei que já tinha alguns aspectos muito relevantes, mas que ainda era considerada pelos observadores internacionais como tendo procedimentos excessivamente burocráticos. As leis anteriores tinham alguns problemas sérios de redação que podiam dificultar a compreensão das normas legais. Aliás, nós por vezes víamos procedimentos duplicados para a mesma realidade, procedimentos duplicados que confundiam o intérprete. Ao mesmo tempo, com a sobreveniência de regimes especiais, excepcionais, tornava difícil ao aplicador saber, afinal, que lei é que se aplica neste caso. Portanto, era difícil trabalhar num sistema coerente de contratação pública até aos anos 2015, 2016. E por isso, os observadores internacionais que têm acompanhado o desenvolvimento dos sistemas de contratação pública no continente africano apontaram a lei de 2016 de Angola como um verdadeiro marco revolucionário. Não há exagero nenhum em afirmar que essa lei tornou Angola num ponto de vanguarda que serviu de referência mesmo para outros países de língua portuguesa. Algumas das soluções encontradas na Lei dos Contratos Públicos de Angola de 2016, a Lei 9 de 2016, foram considerados mesmo como vanguarda e referência para outros países de língua portuguesa e outros países africanos. E foi um prazer trabalhar no processo de aprovação dessa lei. Essa lei tornou-se abrangente, tentou abarcar quer a formação, quer a execução dos principais contratos da administração pública e tentou fazer isso de forma mais simples, menos burocrática, portanto tentando aliar a racionalidade e a simplicidade procedimental, mas também com o rigor, com a garantia da concorrência e da igualdade. Esta foi a preocupação. Naturalmente que poderia então perguntar-se se os observadores internacionais consideraram que em 2016 o saldo histórico já era tão elevado, então por que estar a rever outra vez a lei agora em 2020? Como se até se pudesse prejudicar a estabilidade legislativa. Mas há uma razão muito simples. É claro que a reforma que é feita agora é uma reforma muito pontual para aspectos apenas limitados que não põem em causa os pilares essenciais de 2016. Nem faria sentido que pusessem, porque todos os comentadores têm dito que a administração pública precisa de tempo para se adaptar a uma nova lei. Portanto, se estivéssemos a reformular
globalmente a lei de contratação pública a cada 2, 3, 4 anos, não havia nenhuma estabilidade para a administração pública. Portanto, o objetivo foi manter intactos os pilares essenciais da lei de 2016. O objetivo era esse. O que se reforma são alguns aspectos que são necessários aprimorar, porque se nota que era necessário algum aprimoramento. E porquê esse aprimoramento? Foram identificados, em especial, três motivos que levavam a algumas melhorias da lei de 2016. Primeiro motivo, a correção de pequenos lapsos, pequenas falhas que a prática foi identificando nestes 4 anos de aplicação. Só a prática é que permite identificar esses lapsos e, portanto, eles foram reunidos e identificados agora. Mas esses aspectos eram mínimos. Os outros 2 motivos são mais relevantes. O segundo motivo não tem que ver com o problema de Angola, tem que ver com um problema mundial que todos facilmente compreenderão. Tem que ver com a pandemia mundial que estamos a enfrentar. É uma pandemia que há muito tempo a humanidade não enfrentava algo similar e todas as administrações públicas foram, no último ano, há mais ou menos 12 meses, foram surpreendidas com a necessidade de fazer compras mais rápidas, ultrapassando todos os procedimentos que estavam previstos antes, e não havia nenhuma lei no mundo que a respectiva administração pública considerasse suficiente. Na Europa, nos Estados Unidos, em África, não houve nenhum país em que a sua lei estivesse perfeitamente adaptada àquilo que aconteceu no último ano. Todos os países tiveram de aprovar, de alguma forma, regras de natureza emergencial, especial, excepcional, e, portanto, faz sentido que nesta altura em que se estava a encetar o processo de reforma da lei dos contratos públicos, também se previsse algum procedimento mais rápido para responder a situações de contratação emergencial. Portanto, primeiro motivo, correção de pequenos lapsos. O segundo motivo, este que vos refiro, a necessidade de implementar na lei alguns procedimentos mais rápidos para contratação emergencial. O terceiro motivo, apesar de tudo, era o mais importante. As principais alterações que foram propostas, agora em 2020, têm que ver com esse terceiro motivo. E qual é? No ano de 2016, quando estivemos a completar a lei, a Comissão de Redação fez algumas propostas que eram consideradas já avançadas, podemos dizer assim, vanguardistas, mas que era preciso introduzir de forma faseada. Nós, por melhor que seja uma ideia em abstrato, nós nunca apoiamos a ideia de fazer uma lei ideal, uma lei perfeita para o país ideal, sem levar em conta as especificidades de cada país. Isso é um absurdo, por melhor que seja a intenção, isso vai sempre acabar com as pessoas a nem sequer aplicar a lei, porque a lei é fictícia, não se adapta ao seu país. Não faz sentido copiar de forma acrítica as regras de um país para o outro, por mais avançadas que sejam. Só para dar um exemplo que todos perceberão. Ninguém discute que a contratação eletrónica é positiva e traz avanços relevantes para qualquer país. E por isso, aliás, neste momento a Europa tornou obrigatório. Isso ninguém discute. Mas se eu tiver um país em que há uma parte relevante do território que simplesmente muitas das suas empresas não têm acesso à internet, eu, sob o pretexto de defender a tecnologia, o que vou fazer é eliminar a concorrência. Porque afasto da concorrência uma parte dos potenciais concorrentes. Portanto, há que ter equilíbrio nisto. E esta foi a preocupação na reforma de 2015-2016. A lei de 2016 tinha algumas ideias que eram consideradas vanguardistas, mas não era possível implementá-las de forma imediata, porque isso não faria sentido para os aplicadores da lei. Seria então uma lei fictícia, desajustada da realidade. Ora, o que se considerou é que agora, mais ou menos 4 anos depois, essas propostas já fazia sentido implementá-las de forma mais desenvolvida, porque a administração pública se foi preparando com mais tempo, também muitas empresas já estão mais desenvolvidas. Obviamente isso não quer dizer agora, por exemplo, tornar a contratação eletrónica obrigatória, claro que isso não faz sentido, mas, por exemplo, desenvolver procedimentos eletrónicos. Este era o momento certo para completar algumas das reformas de 2016. E por isso nós vamos agora, com alguma brevidade, também para não cansar os
todos os amigos que aqui estão e não abusar da vossa paciência, nós vamos apenas destacar algumas dessas soluções, que muitas delas, como disse, já estavam propostas em 2016, mas que só fazia sentido implementar agora. Vamos descrevê-las sinteticamente para mostrar algumas dessas principais novidades que a lei tem. Agora, naturalmente, que para quem estiver interessado, eu descrevo depois com maior desenvolvimento os objetivos da alteração da lei e as grandes novidades. Eu descrevo no número 10 da Revista de Direito Administrativo. O número 10 da Revista de Direito Administrativo acaba de sair e está disponibilizada mesmo em formato eletrónico, e-book, para ser mais fácil o acesso, e aí eu desenvolvo de forma mais detalhada as principais alterações que se pretendeu colocar na lei. Mas gostaria aqui de apresentar já algumas de forma sintética. Um primeiro aspecto relevante tem que ver com a abrangência da lei, tornar a lei dos contratos públicos o mais completa possível, com o âmbito de aplicação mais desenvolvido. E porquê? Como eu tinha dito no início, a lei de 2016 tentou abranger já a generalidade dos contratos públicos, para evitar a multiplicação de leis especiais, leis excepcionais, regimes transitórios, enfim, uma multiplicação de leis que apenas confunde os aplicadores que não sabem afinal que lei é que vão aplicar. Portanto, a lei tentou cobrir o mais que podia. Mas havia uma dúvida muito importante relativa aos contratos de concessão. Nós propusemos em 2015, 2016 que a lei abrangesse os contratos de concessão, mas havia a dúvida sobre se não deveria haver um diploma especial que regulasse de forma dedicada os contratos de concessão. E compreenderão porquê. Não precisamos de explicar a importância que os contratos de concessão têm para a economia de Angola. E, portanto, discutiu-se se haveria ou não de ter esse regime especial fora da lei dos contratos públicos. Bom, como havia essa dúvida, qual foi a solução que se adotou em 2016? Criou-se uma norma flexível que dizia que a lei dos contratos públicos era aplicável à formação dos demais contratos, na medida em que não estivessem sujeitos a um regime especial. Portanto, essa regra foi flexível e assim pôde abranger tudo. Quer dizer, enquanto não houvesse regime especial de concessão, nós conseguíamos aproveitar a lei dos contratos públicos. No dia em que fosse criado o regime especial, a lei dos contratos públicos já não se aplicava. Ora bem, a verdade é que desde 2016 as autoridades entenderam que não faria sentido mesmo ter o regime à parte, fora da lei dos contratos públicos. E entendeu-se mesmo que a própria LCP devia ter um regime aplicável às concessões. Esta foi a solução a adotar. Então, já se pôde agora modificar a lei de 2016 e pôde criar-se expressamente um regime, que em 2016 ainda não existia, um regime que regula de forma perfeitamente completa, perfeitamente detalhada, a execução de um contrato de concessão. Esse regime, na parte essencial, está decalcado das soluções que têm sido adotadas em Portugal. Se compararem, ele corresponde mais ou menos ao regime que encontrarão no Código dos Contratos Públicos de Portugal, que elaborámos em 2008, e considerou-se, à luz da prática, da aplicação dessa lei, que correspondia a alguma das soluções mais avançadas, portanto, fazia sentido a sua aplicação em Angola. E, portanto, nós teremos, a partir de agora, em Angola, um regime muito completo, muito substancial dos contratos de concessão, inspirado no regime que tínhamos redigido em 2008 em Portugal. Uma novidade em sentido oposto, no sentido de afastamento da lei, não de aplicação da lei, mas do seu afastamento, tem que ver com a exclusão de certos serviços jurídicos. Há certos serviços de contratação de advogados que ficam fora da lei dos contratos públicos. Alguém que, de repente, ouve isso, podia dizer, mas o que é isso? Queremos afastar a concorrência? Há aqui algum interesse obscuro? Não é nada disso. Quem tem acompanhado a evolução do direito europeu, do próprio direito da União Europeia, que é insuspeito, porque é aquele que quer levar mais longe a concorrência. Bom, o direito da União Europeia é o primeiro a reconhecer que certos serviços de contratação de advogados não conseguem estar debaixo da concorrência. Dependem de uma escolha pessoal da administração pública. E porquê? Uma razão muito simples. Como todos entenderão, quando eu contrato um advogado,
Eu não posso escolher de forma parcial porque é o meu primo ou o meu cunhado, não é? Mas, apesar disso, eu tenho de ter confiança pessoal nele. Um concurso público normal, plenamente concorrencial, não serve para aqui. Porque eu tenho de colocar a minha confiança pessoal nas mãos do advogado que me vai defender em tribunal. Os estatutos da Ordem dos Advogados em todos os países nem sequer permitem que um advogado assuma um processo se o cliente não confia nele. Portanto, eu não posso usar aqui os critérios tradicionais. Vou comprar o mais baixo preço. Vou comprar o mais barato. Imaginem que era um concurso público para selecionar advogados que ganhava o que fizesse o mais barato e o mais rápido. Quem é que poderia ganhar? Portanto, isto não faria sentido e a própria União Europeia afastou a concorrência destes casos. Ora, faz sentido, à luz da experiência internacional, que agora o artigo 7º, número 3 da Lei dos Contratos Públicos afaste a aplicação dos procedimentos concorrenciais para a contratação de serviços jurídicos, mas sublinho bem, não é qualquer serviço jurídico. Não é, por exemplo, contratar um parceiro. Não é uma avença, por exemplo. Não. É especificamente a defesa em processos judiciais, em tribunal ou em arbitragens ou em processos semelhantes. Porque aí realmente é preciso a tal confiança pessoal no advogado. É só isso que fica afastado dos procedimentos concorrenciais. Uma terceira solução que foi agora adotada, e esta é uma daquelas que realmente não foi pensada na lei anterior, a Comissão de Redação não a propôs em 2016, pela razão que disse há pouco. Tem que ver com a pandemia que está agora em curso. Ninguém imaginava, quando se estava a elaborar a lei em 2016, ninguém propôs um procedimento mais célere do que os que existiam, porque ninguém imaginava o que ia acontecer. E isto aconteceu em todo o mundo, não é só em Angola. Portanto, não há nada na lei de Angola que pudesse ser criticado por falta de previsão. Em todos os países do mundo, as administrações públicas, em geral, sentiram-se de repente surpreendidas com a necessidade de comprar material médico, material sanitário, vacinas, entre tantas outras coisas, com urgência, e a lei não respondia a essas situações. Então, o que é que se fez, aproveitando esta reforma legislativa? Fez uma proposta para a criação de um novo tipo de procedimento que os deputados na Assembleia Nacional deram o nome de contratação emergencial, procedimento de contratação emergencial que aparece no artigo 31. Ele é relativamente próximo do procedimento normal de contratação simplificada, daquilo que na Europa é conhecido por ajuste direto, tem muitas proximidades, não é para revolucionar a lei, mas com algumas adaptações para poder precisamente reagir a estas situações, por exemplo, de pandemias. Aliás, a lei dá o exemplo de que urgências é que podem estar em causa e fala de catástrofes, ataques cibernéticos, desabamentos, inundações, tempestades, mas também precisamente, diz a lei, os surtos endémicos, epidémicos ou pandémicos. É exatamente para estas situações. Portanto, o que é que se faz numa situação destas? A lei permite, primeiro, substituir as peças do procedimento que seriam as normais, que era, como sabem, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos, substituir isso por uma peça única, mais rápida, que se chama solicitação emergencial, que tem um conteúdo muito mais simples. É dispensada, em segundo lugar, a comissão de avaliação. Em terceiro lugar, são reduzidos os documentos de habilitação exigidos. Em quarto lugar, dispensa-se a redução do contrato escrito, só na condição de que a execução seja acompanhada por termos de entrega ou por autos de medição. Se isso acontecer, dispensa-se o contrato escrito. Mas, em quinto lugar, há um preço a pagar por isso que compreenderão e faz todo o sentido. Exige-se que toda esta simplificação seja compensada por um reforço do princípio da transparência. E como é que isso é feito? Obriga-se a publicar no portal da contratação pública um relatório de formação e execução do contrato no prazo de 15 dias após a adjudicação. Portanto, veem que isto é coerente, ou seja, e a coerência é mesmo aqui. Há uma necessidade nova. Eu tenho de responder, por exemplo, agora a uma compra que tem de ser agora mesmo, porque é para reagir à situação da pandemia. Eu não posso estar preocupado com formalidades prévias. Não posso, porque o que me importa é mesmo comprar o mais depressa que puder.
Mas, se a lei me dispensa das formalidades prévias, então pelo menos eu tenho de estar disposto, quando a compra já estiver feita, a depois ir fazer um relatório transparente, público, a que toda a gente tem acesso no portal, para mostrar o que é que foi feito e porquê é que foi feito. Depois eu já tenho tempo. Antes posso dizer que não tinha, mas depois tenho tempo. Por isso, justifica-se esta solução e acreditamos que desta forma a administração pública fica dotada de meios mais eficazes para reagir a situações em que tem de atuar imediatamente para prosseguir o interesse público. Mas, em quarto lugar, uma das marcas mais importantes desta reforma tem que ver com a conclusão das soluções que já foram adotadas em 2016 quanto à contratação eletrónica, o desenvolvimento do sistema eletrónico de compras públicas. Aqui é onde se vê melhor a cautela que a lei foi tendo para não haver exageros, para não fechar os olhos à realidade do país. Como disse há pouco, a Comissão de Redação, em 2016, propôs algumas soluções para desenvolvimento de processos eletrónicos, sabendo as vantagens que eles poderiam ter, mas com equilíbrio, reconhecendo que tinham de estar rigorosamente adaptados às necessidades do país. Portanto, eu não podia, a pretexto de desenvolver a tecnologia, afastar dos concursos públicos todas as empresas no país que não tinham acesso à internet. Só para dar um exemplo. Isto não faria sentido nenhum. Há que ter equilíbrio. Então, o que é que se fez? Em 2016, preparou-se uma evolução que podemos chamar faseada, uma evolução gradual. Podemos dizer que foi nestes termos. Como é que isso foi feito? Começou-se por prever, na lei de 2016, a possibilidade de adoção de procedimentos eletrónicos, mas apenas com possibilidade, dando tempo para que os agentes económicos se fossem adaptando, e agora em 2020 é dado um novo passo, que é, como diz o artigo 12 desta lei, a criação de um sistema nacional de contratação pública eletrónica, que aqui terá um papel fundamental do SNCP, e por isso logo ao princípio felicitei o Dr. Saidi Fernando pelas enormes iniciativas que estão a ser tomadas, serão importantíssimas no sentido de desenvolver este sistema eletrónico, e o objetivo vai ser mesmo, progressivamente, desmaterializar os procedimentos. E daí que nós tenhamos a iniciativa do Estado já com o desenvolvimento de uma plataforma eletrónica a que as entidades públicas contratantes podem recorrer. E nós não podemos, de maneira alguma, desvalorizar a importância desta proposta que aparece na lei. Não podemos ignorar a sua importância, porque a experiência comparada na Europa provou que a desmaterialização dos procedimentos, sendo usados apenas eletronicamente, veio permitir eliminar inteiras formalidades procedimentais que as plataformas tornaram inúteis. Foram dispensados os atos públicos, foi dispensada a deslocação presencial dos concorrentes ou dos representantes aos locais, porque poderiam fazer tudo através da plataforma eletrónica. E ainda mais importante, as plataformas tornaram mais fiáveis os dados trocados com a entidade pública contratante, os dados tornaram-se mais seguros e isso naturalmente melhora o cumprimento dos princípios da igualdade e da imparcialidade. Portanto, não podemos desvalorizar a importância do que está aqui envolvido. Agora, como disse, repito, isto é uma evolução progressiva, e o SNCP vai continuar a trabalhar neste objetivo, tendo em conta aquilo que é acessível, desde logo, às empresas em geral, para não eliminar de repente o acesso de quem não tem acesso à internet e que assim ficava impedido de participar nos concursos. Portanto, isto será feito certamente com equilíbrio. Por outro lado, esta aposta eletrónica é que permite que se dê um passo adicional. Nos sistemas europeus mais avançados, já há alguns anos era prevista a adoção de alguns procedimentos totalmente eletrónicos, muito flexíveis, muito desburocratizados, quando se fossem comprar bens ou serviços padronizados. Ou seja, aqueles bens ou serviços
que são standardizados, que nós podemos ter num catálogo e a entidade pública contratante vai ao catálogo e diz eu quero isto, eu quero aquilo, porque já está padronizado. Agora, apesar disso estar previsto na Europa, é previsto com algumas limitações, porque o sistema europeu, como sabem, tem algumas obrigações burocráticas que impedem que haja uma flexibilidade maior. Portanto, as limitações, apesar de tudo, são grandes. Ora, na lei angolana, nós não precisamos de ter esses constrangimentos supranacionais. Angola não precisa de estar preocupada com limitações de um bloco regional que a impeça de adotar esses procedimentos. E por isso, a LCP vem agora trazer, no artigo 149, um novo tipo de procedimento, chamado procedimento dinâmico eletrónico, que serve justamente para adquirir bens e serviços que sejam padronizados, usando um catálogo eletrónico, porque o catálogo já consegue detalhar as especificações técnicas que são necessárias para os bens e serviços. O procedimento vai decorrer integralmente em plataforma eletrónica, aqui está uma das marcas da tal evolução tecnológica que eu referia, e as peças dos procedimentos comuns, aquilo que seria normal, um programa de concurso, caderno de encargos, tudo isso fica substituído por um mero anúncio da instituição do procedimento. É tudo simplificado. Uma vez estando publicado o anúncio, a entidade pública contratante começa o leilão na plataforma eletrónica e também pode dispensar a comissão de avaliação. A desburocratização também está aí, porque em vez de ter uma comissão de avaliação, o que vai ter é um gestor do leilão. Qualquer interessado que esteja cadastrado ou certificado no portal da contratação pública, como fornecedor do Estado, uma vez cadastrado, pode participar apresentando o seu preço junto da plataforma eletrónica. Para simplificação adicional do procedimento, aquele relatório preliminar que é habitual que uma comissão de avaliação faça, esse relatório preliminar fica substituído por uma ata do gestor do leilão. E ainda mais um aspecto que também permite simplificar o procedimento, o facto de a audiência prévia ser dispensada, e alguém dirá, mas é dispensada como? Violamos as garantias procedimentais? Não. É dispensada desde que nenhum concorrente manifeste uma intenção de impugnação do procedimento. Se ele manifestar a intenção, imediatamente há uma audiência. Não há nenhuma violação de garantias procedimentais. Mas se ninguém manifesta a sua intenção, é dado a conhecer já um projeto de decisão, então não tem de haver audiência e avança-se imediatamente para a adjudicação, o que permite tornar o procedimento ainda mais rápido. E compreende-se, tendo em conta o mérito deste procedimento e a sua rapidez, compreende-se que a lei permita a sua utilização para contratos de qualquer valor. Aliás, o valor do contrato aqui interessa só para saber qual é a antecedência mínima com que o leilão tem de ser publicitado. Obviamente, quanto maior o valor do contrato, maior tem de ser a antecedência da publicitação. A antecedência vai variar entre 4 horas e 10 dias. Quanto maior o valor, maior a antecedência. Mas, mesmo que seja com muita antecedência, porque é um grande valor, mas não há nenhum valor que impeça recorrer a este procedimento. Portanto, é muito provável que com as funcionalidades que são adotadas neste procedimento dinâmico, é muito provável que nós tenhamos as plataformas eletrónicas a serem mais requisitadas e mais aproveitadas pelos participantes nos procedimentos e pelas entidades públicas contratantes. Até porque há um aspecto adicional ainda na evolução da contratação eletrónica. Esta aposta é expandida pelo aumento das possibilidades de utilização do leilão eletrónico. Como muitos saberão, há alguns anos tinha sido adotada uma inovação muito importante nos concursos públicos na própria Europa, em que se autorizava que já depois de terminada a avaliação das propostas, fosse feito um leilão eletrónico para progressivamente melhorar as propostas, melhorar a sua pontuação. E não é difícil perceber qual era a importância desse processo e a importância de ter esse leilão. É que é muito frequente que as propostas que estejam classificadas nos primeiros lugares
fiquem separadas por uma pontuação muito pequenina. Às vezes acontece que o concorrente que ficou em segundo lugar ou em terceiro lugar descobre que se tivesse inicialmente proposto um preço só um bocadinho inferior, só um bocadinho, já era suficiente para ter a adjudicação. Mas pronto, mas a proposta foi apresentada assim e já não a podemos mudar, portanto ele vai perder. E às vezes a única forma que ele tem para reagir é ir a tribunal e tornar as coisas ainda mais demoradas. Ora, a pergunta é, e se lhe permitíssemos precisamente que ele reagisse por apresentar uma melhoria do seu preço e depois permitíssemos ao que estava em primeiro lugar que reagisse outra vez, com licitações continuadas, como num leilão, precisamente, até onde é que o preço poderia descer ou a qualidade aumentar. Portanto, nós conseguimos compreender que a utilização do leilão eletrónico poderia obter claramente melhores condições contratuais para a administração pública. Ora bem, a União Europeia tinha criado esta solução, ter um leilão eletrónico nestas condições, e em 2016 a Lei dos Contratos Públicos já tinha colocado também este leilão que as entidades públicas contratantes poderiam aproveitar. Agora, naturalmente, a pergunta é, se o leilão dava tantas possibilidades de melhoria das propostas, por que não expandi-lo? Por que razão haveria ele de estar limitado, por exemplo, só a concursos públicos? Então, é o que se pretende agora precisamente fazer. O artigo 22, número 3 da Lei de 2020 vai permitir que o leilão seja usado em qualquer procedimento de concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, concurso limitado por convite e até qualquer procedimento de contratação simplificada. A lei diz só sempre que for tecnicamente viável. Mais uma vez é a questão não ignorar a realidade. Há casos em que não é possível usar e por isso nós não vamos usar o procedimento se não há condições tecnológicas para participarem nele. Mas quando houver essa possibilidade tecnológica, o que a lei está a fazer é autorizar qualquer entidade pública contratante a desenvolver este procedimento de leilão. Porque recordamos, não há aqui nenhum princípio da contratação pública que esteja violado. Nenhum é violado. Porque o leilão só existe se decorrer em plataformas eletrónicas que garantem, com as suas funcionalidades, que não há violação do princípio da igualdade, que não é possível, a comissão de avaliação não consegue favorecer um concorrente em relação ao outro, porque o processo é automático e a plataforma não permite outra maneira. Portanto, não há nenhuma suspeita de que o leilão seja usado para favorecer uma empresa em relação a outra. É totalmente informatizado. Com esta solução, não há nenhuma razão para não permitir o leilão eletrónico. Agora, se há uma matéria em que melhor se exemplifica a forma como a lei de 2020 vem completar, vem concluir os avanços já realizados em 2016, se há uma matéria, essa é claramente a relação entre os documentos da proposta e os documentos da habilitação. Separação entre proposta e habilitação. Há uma verdadeira relação entre 2016 e 2020 que nos parece que, sem dúvida, vai poder desenvolver bastante a rapidez dos procedimentos. O que é que está aqui envolvido? Há cerca de 13 anos, em Portugal, houve uma revolução legislativa na contratação pública quando se alterou completamente a ordem das diversas fases dos procedimentos. E determinou-se que o momento da entrega dos documentos de habilitação passava a ser adiado para depois do próprio ato de adjudicação. Portanto, os documentos de habilitação passariam a ser apresentados só depois da adjudicação. Porquê é que em Portugal se adotou isso há cerca de 13 anos? Eu peço desculpa, pedia só ao anfitrião se fosse possível retirar o som aos... Muito obrigado. Porquê é que em Portugal se adotou essa solução há cerca de 13 anos? Porque a lei conseguiu que, dessa forma, a Comissão de Avaliação se centrasse exclusivamente na avaliação das próprias propostas, ou seja, das condições contratuais.
quaisquer elementos relativos ao autor da proposta, ao concorrente, esses elementos devem ser vistos só depois. Qual é a vantagem disso? É porque assim a comissão de avaliação, quando recebe a proposta, consegue estar concentrada só na proposta, ou seja, só nas melhores condições contratuais, só em ver quem é que é o mais competitivo. Consegue-se ver quem é que dá melhores condições à administração pública. Evita-se perder tempo a estar a analisar as habilitações de todos os concorrentes. Porque reparem, eu não preciso de saber se o concorrente que está em quinto lugar, por exemplo, em quinto lugar, se ele tem dívidas às finanças ou à segurança social ou não. Não me interessa saber isso nesse momento. Eu não vou contratar com ele. Eu vou contratar é com o primeiro classificado. Alguém dirá, mas eu assim, se andasse a ver a todos, podia apanhar mais rapidamente quem tem dívidas às finanças. Está bem, mas esse tempo que eu perco a ver essas coisas é tempo que eu estou a gastar, que deveria estar, era a usá-lo para avaliar corretamente as propostas, porque há que acabar o concurso e há que celebrar o contrato rapidamente, porque esse contrato é necessário para o interesse público. A comissão de avaliação não deve ser desviada para outras tarefas, como andar a ver se alguém tem dívidas às finanças ou não. Deve estar concentrada a ver propostas. E mais, estar a pedir todos os documentos de habilitação a toda a gente logo no início vai prejudicar o próprio concorrente também. Porquê? Porque no momento em que ele devia estar a fazer a proposta, ele tem a de andar a compilar os documentos que provam as habilitações. Ele devia estar concentrado a pensar nas boas condições contratuais, qual é o preço que pode fazer, qual é a qualidade que pode dar, em que prazo. Isso é que ele devia estar concentrado, não é andar a reunir documentos comprovativos das habilitações. Então, em suma, quando a habilitação é adiada para depois da adjudicação, o concorrente pode centrar-se só em fazer uma boa proposta. E ele só tem de declarar em compromisso de honra que tem a habilitação, mas não tem de aprovar já. Ele declara isso. Se tiver a adjudicação, quando recebe a adjudicação, então vai-lhe ser pedido que prove isso, e se não provar, tem sanções devidamente previstas na lei. E desta forma, a comissão de avaliação não tem de estar a desperdiçar o tempo com o exame dos documentos apresentados pelos outros concorrentes. Só tem de confirmar os documentos do adjudicatário. Em suma, ela passa a concentrar-se no que interessa, que é na boa avaliação das condições contratuais. Ora bem, explicando este sistema, que foi colocado em Portugal, ele estava em vigor desde 2008 e foi ponderado pela Comissão de Redação em 2016 aproveitar imediatamente essa solução procedimental para Angola. Mas foi aí que se colocou a questão que referi há pouco. Era preciso ter em conta o equilíbrio, a razoabilidade no respeito pelas especificidades de cada país e pela prática administrativa. Em 2016 já havia muita coisa a mudar, com uma lei completamente nova, e pareceu ao governo que seria excessivo estar nesse momento a criar mais uma ruptura. Nesse momento a criar mais uma revolução, que era romper com a longa tradição que todos conheciam em Angola, que era de apresentar simultaneamente a proposta e os documentos de habilitação. Essa era a solução habitual e era excessivo estar a criar mais uma ruptura também nesse ponto. Portanto, em 2016 não se fez isso, mas agora, na preparação da reforma de 2020, não havia razão para demorar mais tempo. E por isso, agora sim, adotou-se a solução que foi proposta em 2016 e agora sim foi adotada. Propõe-se o adiamento da fase de habilitação para o momento posterior ao ato de adjudicação. Agora, ainda assim, mantém-se a mesma estratégia de razoabilidade. Vamos por partes. É uma reforma muito grande. Em Portugal nós vimos isso quando foi aprovada, também criou muita confusão à administração pública, portanto é preferível fazê-la por partes em diversas fases. O que se escolheu é nem todos os documentos de habilitação terem a entrega adiada para o momento posterior à adjudicação. A ideia é uma adaptação mais suave. E por isso, como poderão observar, o artigo 59 da Lei dos Contratos Públicos faz uma separação entre dois tipos diferentes de documentos de habilitação. Por um lado, os documentos relativos à habilitação profissional,
por exemplo, alvarás, outros certificados necessários ao exercício de uma atividade económica. Esses continuam a ter de ser apresentados por todos os concorrentes no momento da proposta. Isso tem de ser apresentado logo. Agora, pelo contrário, os documentos relativos à idoneidade geral dos concorrentes, os comprovativos da situação perante as finanças, a segurança social, isso vai-se pedir apenas após o ato de adjudicação. E, portanto, vai-se pedir só ao adjudicatário. Então, com a abertura das propostas, a Comissão de Avaliação, mesmo assim, fica logo a saber se alguém não tem a habilitação de algum alvará, de algum certificado que seja legalmente exigido. Se o documento não está lá, se ele é omitido pela proposta, então continua a haver uma exclusão. Isso resulta do artigo 77, número 1, alínea A, continua a haver uma exclusão. Agora, já quanto aos comprovativos da situação tributária e contributiva regularizada, aí o procedimento vai ser mais ágil, porque vão ser exigidos apenas esses documentos após a notificação do ato de adjudicação. Como se depois se prevê no artigo 59, número 1. Se o adjudicatário não os apresentar, bom, também não se perde nada, porque a lei garante que há um caso de caducidade à adjudicação e ele pode também ser sancionado. E mais, há uma vantagem adicional que resulta desta alteração legislativa. É que com isto, a lei também consegue simplificar as regras sobre o modo como as propostas são elaboradas e são abertas no ato público. Porquê? Porque a anterior dualidade entre documentos das propostas e documentos de habilitação obrigava os concorrentes, como bem se recordarão, era a prática de todos nós, obrigava a dividir os documentos em dois invólucros diferentes, dois invólucros separados, e por sua vez esses invólucros eram inseridos ainda num invólucro exterior, o que era uma burocracia excessiva. No fundo tínhamos de ter 3 invólucros. E recordam que além disso havia aquela regra que dizia: se nos documentos de habilitação tiver algum elemento indiciador do preço, então perde-se logo a proposta, o concorrente é excluído, porque está a influenciar o juízo que o júri vai fazer e prejudica a sua imparcialidade. Portanto, era só regras de burocracia que levavam a desperdiçar propostas sem sentido nenhum. Ora bem, agora isto não é preciso. É mais uma vantagem que se tem, é que não é preciso nada disto. Porque a lei seria absurdo estar a exigir a separação em 2 invólucros, um de propostas e um de habilitação, quando o único documento de habilitação que pode existir é o documento relativo ao alvará ou a algum certificado profissional, é o único, porque tudo o resto vem só com a adjudicação. Não fazia sentido agora ter um invólucro separado só por um documento. Aliás, bem sabendo nós que, em alguns casos, não há documento nenhum, porque a lei não exige nenhuma habilitação concreta, nenhuma habilitação profissional para exercer uma certa atividade económica. Se eu for vender uma cadeira ou canetas, eu não tenho de ter um alvará para isso. Então não havia sequer nenhum documento. O invólucro ia vazio nesse caso, não faria sentido nenhum. Portanto, o que é que se faz agora? O artigo 63 passa a prever um único invólucro interno que contém todos os documentos das propostas, incluindo os eventuais documentos de habilitação, e depois esse invólucro interno vai ser colocado no invólucro externo, mas é só para o efeito do envio pelo correio ou de entrega pessoal, é só para isso. Portanto, há apenas um invólucro interno que é enviado, digamos assim, num envelope exterior para a entrega à entidade pública contratante. E com isto, o ato público naturalmente fica muito mais simples, diminuem-se as causas de exclusão e diminuem-se também as situações de desperdício de propostas por razões formais. Portanto, obtém-se ganhos importantes a todos os níveis. Eu tinha combinado com o Dr. Saidi Fernando que tentaria levar cerca de 30 a 45 minutos. Eu penso que já estou assim a ultrapassar mais ou menos o tempo que tinha combinado, mas se me permitirem só uma referência muito rápida antes de terminar, só um aspecto que também consideramos que é muito importante para também favorecer a participação nos procedimentos. Parece-me muito relevante também. Uma outra solução que a Comissão de Redação propôs em 2016, mas que havia dúvida sobre se eliminava imediatamente ou não, e portanto só agora em 2020 é que é adotado. Todos recordarão
que na lei de 2016 decidiu-se manter a possibilidade de as entidades públicas exigirem duas cauções diferentes. Duas cauções diferentes, como todos sabem. A caução provisória, que servia para garantir a proposta, portanto, as obrigações durante o procedimento, e depois a caução definitiva para garantir já a parte do contrato, as obrigações do adjudicatário. Ora bem, nós não ignoramos que a caução provisória tinha alguma utilidade, que no fundo é garantir a seriedade da proposta. Ter a certeza, dar a certeza à Comissão de Avaliação que as propostas eram estáveis e que eram seguras. Isso compreendemos. Mas a verdade é que o inconveniente que a caução provisória trazia era ainda maior do que qualquer vantagem. Qual é o inconveniente? É que diminui muito a concorrência, como é óbvio. Diminui muito. Todos os países europeus tiveram essa experiência, quando há muitos anos já foi eliminada a caução provisória na Europa. Todos tiveram a noção de que no momento em que foi eliminada, o número de propostas aumentou imediatamente e com isso a administração pública pôde obter condições contratuais muito mais competitivas. E porquê é que o número de propostas aumenta logo? É fácil compreender. Uma coisa é eu pedir uma caução definitiva só ao adjudicatário. Ele já ganhou, ele sabe que vai ter o contrato, que vai ganhar o lucro que resulta com o contrato. Então aí faz sentido que eu lhe peça o custo que corresponde à vitória e à adjudicação. Pronto, ele vai ter esse custo, mas é um custo que compensa, porque ele vai ter a adjudicação do contrato. Agora, na caução provisória não é isso. Nós estamos a dizer que ele tenha um custo em arranjar uma caução, mas um custo com o quê? Com a simples possibilidade de participar no procedimento. Ora, isso é que muitas vezes afasta os concorrentes, porque eles assim não têm interesse, não fazem ideia se vão ganhar ou não, estar a ter este custo provavelmente não tem grande relevância. Por isso, em 2016, por estas razões, compreenderão que tivéssemos proposto a eliminação da caução provisória. Mas, mais uma vez, na altura fez-se um esforço para respeitar uma tradição que era muito antiga e, portanto, manteve-se as duas cauções. Mas agora sim, em 2020, não fazia sentido estar a manter a caução provisória como entrave à participação nos procedimentos. E por isso essa caução desaparece agora e mantém-se apenas a caução pedida ao adjudicatário, que aliás nem chamamos de definitiva, porque era definitiva para distinguir da provisória. Agora não há definitiva nem provisória, há apenas uma caução pedida ao adjudicatário. Portanto, é uma proposta que tínhamos feito em 2016, mas que agora faz todo o sentido implementar e aparece também na lei. Em suma, não querendo roubar mais tempo, estamos perante uma reforma legislativa que, estamos convictos, contribui para tornar a posição do sistema angolano ainda mais consolidada na vanguarda da legislação contemporânea de contratação pública, em todo o mundo. Conseguimos aumentar a flexibilidade, a celeridade procedimental, mas ao mesmo tempo com rigor, para que a administração pública tenha o meio necessário para preparar os seus contratos públicos. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado também ao Serviço Nacional da Contratação Pública pelo convite amável que me dirigiu. Fico agora à vossa disposição. Professor Pedro Sanches, obrigada por essa brilhante apresentação. Eu sou a senhora Guilherme, diretora-geral adjunta do Serviço Nacional da Contratação Pública. Conforme o diretor Saidi informou no início, ele não vai poder dar sequência ao encontro, então estou aqui eu para o fazê-lo. Pronto, brindou-nos com uma breve explanação dos vários aspectos que levaram às modificações relacionadas com a exclusão da advocacia, dos trabalhos da advocacia para os contratos de contratação pública, portanto, a inserção dos novos procedimentos, o procedimento emergencial e o procedimento dinâmico eletrônico,
no âmbito do processo de expansão do Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrônica. Fez-nos também uma breve explanação sobre a questão do leilão, que neste momento é aberta a todos tipos de procedimento de contratação pública, e também, finalmente, as razões que levaram à extinção da caução provisória, mantendo apenas a caução definitiva, que atualmente se denomina apenas caução. Portanto, obrigada por isso, e acho que vamos passar então para as perguntas e respostas. Portanto, eu não quis interrompê-lo na sua explanação, porque havia poucas perguntas, ainda bem que não o fiz. Então, temos aqui uma pergunta, não tem identificação do nome, e diz: qual o racional da norma número 11 do artigo 59 da nova lei, ao não isentar igualmente a linha A, mas apenas a apresentação do documento da linha B? Portanto, aqui o internauta diz que as MPMEs têm o mesmo grau de dificuldade em conseguir ambos documentos e não apenas um deles. Portanto, aqui estamos a falar essencialmente, portanto, o comprovativo de regularização das contribuições para a segurança social e o comprovativo para a regularização da situação tributária perante o Estado angolano. Muito obrigado desde já por essa questão. Eu creio que aqui não se trata de uma situação de lapso, apenas para contextualizar para quem não esteja a ver qual é a questão, que a questão é muito pertinente. Para quem não estiver a acompanhar estes trabalhos, o que está em causa é uma regra muito importante que é introduzida agora nesta reforma 2020 para facilitar a adjudicação de propostas a pequenas e médias empresas ou a microempresas, nos casos em que elas não têm, num determinado momento, regularizada a situação tributária, embora se exija, ainda assim, a regularização das contribuições perante a segurança social. E a pergunta é, trata-se de algum lapso ao dispensar excepcionalmente para as PMEs um dos documentos e não o outro? Não, aqui é uma questão de opção puramente política, governamental, mas que, só para a vossa contextualização, é algo habitual que também acontece em Portugal, ou seja, muitas vezes nós queremos, há uma proposta para dispensar uma boa parte das formalidades burocráticas, das formalidades procedimentais para certas empresas, por exemplo, para as PMEs, mas algum departamento governamental indica que seria fundamental continuar a exigir pelo menos uma das obrigações procedimentais. É uma questão de pura prioridade governamental que é definida internamente. E neste caso, apesar de se facilitar esta tarefa às PMEs, considerou-se que o comprovativo da regularização da situação contributiva, esse não poderia ser dispensado. Seria mesmo dispensando das finanças. Portanto, não é uma questão de lapso, porque, aliás, se fosse lapso, era muito simples, fazia-se a redação de outra forma, era dizer os documentos que estão no número 1 são dispensados de todo, mas foi-se explicar exatamente qual era a linha. É uma questão intencional, mas é uma questão da opção política, perante a qual eu não posso acrescentar mais nada, é apenas uma opção interna. Obrigada, professor. Temos aqui também o internauta Adilson Cardoso. Alô? A doutora Sónia, só para dizer que tem o seu som desativado. Não estávamos a ouvi-lo. Ok, desculpa. Estava a dizer que o senhor Adilson Cardoso tem perguntas a fazer, diz ter 8 perguntas, mas por razões de tempo, acho que
iríamos dar a opção de fazer pelo menos 3 perguntas para dar acesso também aos outros internautas. Boa tarde, professor Fernando Sanches. Não sei se me ouvem. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu tenho um total de 8 questões. Vou tentar ser o mais sucinto possível. A primeira pergunta, como já disse, chamo-me Adilson Cardoso, prende-se com a questão dos novos procedimentos existentes na LCP. Fruto da experiência de passado, eu tenho um justo receio que os aplicadores, nomeadamente as entidades públicas contratantes, terão uma grande dificuldade em fazer uma diferenciação daquilo que é o procedimento de dinâmica eletrónica e a contratação emergencial. Por quê? Porque na contratação emergencial, se nos atermos aos critérios materiais que eram anteriormente definidos na LCP para a contratação simplificada, estes acabam por ser os mesmos hoje para a contratação emergencial. E se no caso da dinâmica, do procedimento de dinâmica eletrônica, todo ele se procede na plataforma eletrônica, eu sou de entendimento que antes se devia fazer a arrumação de todo o serviço eletrônico, nomeadamente passando pelo cadastramento dos principais ou dos fornecedores do Estado que eventualmente poderiam participar nesses procedimentos, e só aí, sim, poderíamos avançar com esse procedimento. Ou seja, em síntese, talvez esse não seja o momento mais adequado, não devesse ser o momento mais adequado para a consagração já deste tipo de procedimento. E com esta consagração mais do 31 da contratação emergencial, julgo que as entidades públicas vão ficar numa autêntica confusão. A segunda questão prende-se com aquilo que decorre do artigo 7º, do artigo 2º, desculpa. O artigo 2º quanto ao âmbito da aplicação. No número 2 faz referência que também é aplicada a lei dos contratos públicos para os contratos comerciais decorrentes de financiamento. A minha questão, por força desta linha E do artigo 2º, conjugando com o artigo 58 e 59, faz-nos crer que se estivermos diante de um contrato de financiamento, ou seja, de um contrato comercial decorrente de um acordo de financiamento, embora seja exigência, porque talvez isso aconteça, seja exigência do financiador que o prestador de serviço, e vamos olhar aqui sempre para a empreitada, que o empreiteiro seja a empresa indicada pelo financiador, como é que ficará essa questão? Deverá se aplicar ou não se aplicar a lei dos contratos públicos? O meu entendimento é que, por serem exigências decorrentes dos financiadores, não devesse se aplicar a lei. Mas tal como o desenho da LCP está agora, faz-nos crer que deve-se aplicar a lei. Mas a questão é que muitas dessas empresas, que muitas vezes são indicadas pelo Estado financiador, nos seus países de origem, por hipótese, não são detentores, não lhes é exigível o alvará de empreiteiro de obras públicas. Como é que ficará esta questão? A outra questão prende-se com a situação das empresas públicas. Decorre do artigo 7º que não é aplicável, ou seja, há aqui uma dualidade, entendo eu, aqui uma dualidade da aplicação e não aplicação da LCP. Ou seja, o legislador previu que quando as empresas públicas tivessem dotação orçamental. Alô? Sim, Cardoso, ficamos sem ouvi-lo. Agora melhorou? Está a ouvir-me agora? Não sei onde é que deixaram de ouvir-me. Alô? Feita a segunda pergunta, ouvimos. A terceira. A terceira? Alô? É iniciar a terceira pergunta, porque Sim. a segunda ouvimos ainda. A terceira pergunta é relativa às empresas públicas. O legislador consagrou aqui uma dualidade de aplicação e não aplicação, se permite, das EPs. Ou seja, só é aplicável a lei dos contratos públicos, as EPs e as empresas de domínio público, quando elas são financiadas pelo Orçamento Geral do Estado. A minha questão é, de qualquer das formas, eu entendo que elas, mesmo nas situações que não são financiadas pelo Orçamento Geral do Estado, elas não deixam de ser empresas públicas, ou seja, o capital é completamente público. E não obstante elas estarem em pé de igualdade
com outras empresas do setor privado por força da concorrência de mercado, ainda assim estes fundos continuam a ser públicos. De duas uma. No meu entender, ou o legislador devia, no todo, excluir as EPs do âmbito de aplicação da LCP e concomitantemente consagrar um regime especial próprio, porque não existe na nossa realidade, ou então não adotar esse duplo critério, porque poderá levar as entidades a incorrer em erros gravíssimos. Uma outra questão prende-se... Sim. Uma outra questão prende-se com a postergação dos documentos de habilitação. Eu penso que a postergação dos documentos de habilitação, e aqui o Dr. Pedro Fernando Salles fez referência particularmente ao alvará, à LU, prende-se. Eu entendo que esta postergação, não obstante as explicações que foram completamente claras, poderá eventualmente facilitar aqui o conluio entre as EPCs e eventuais prestadores de serviço do Estado. E mais, a par disto, só também de entendimento que essa postergação talvez devesse ter um melhor tratamento. Em meu entender, também vem aqui entrar em rota de colisão com o princípio da igualdade entre os concorrentes. Talvez o Dr. Fernando Santos, mais adiante, irá explicar-nos melhor. Numa outra fase, saindo já daqui da fase de formação dos contratos, uma maior preocupação prende-se com a fase de execução dos contratos. Ou seja, por decorrência do artigo 384, no que respeita ao regime de invalidade, parece-me que o legislador da LCP veio consagrar, em meu entender, erroneamente, um regime de responsabilidade civil por ato de gestão privada, quando, por interpretação do artigo 75 da Constituição da República de Angola, claramente está aqui o legislador a impor que o Estado mova-se no sentido de criar um regime de responsabilidade pública do Estado. Ou seja, sairmos daquilo da gestão, da situação em que o Estado ou alguns entes públicos agem no âmbito da gestão privada e são responsabilidade nos termos do Código Civil. Mas aqui no âmbito dos contratos públicos, julgo que impõe-se a necessidade urgente de começarmos a pensar num pacote legislativo relativo à responsabilidade civil do Estado. E aqui no âmbito dos contratos públicos, à medida que o direito dos contratos públicos angolano vai evoluindo, mais conflitos surgem nesta matéria. Daí pensar-se a necessidade de rapidamente se pensar nisto. Não poderei continuar a fazer as perguntas, senão roubo o tempo de todos. Por isso eu prefiro, por agora, ficar aqui. Se houver tempo no final, coloco as demais questões. Mas por agora são estas. Obrigado. Obrigado, Sr. Augusto. Professor, não sei se quer responder já agora essas. Posso ou responder agora ou ver talvez outras, para fazer assim um bloco de questões, que é também para podermos avaliar ao todo quantas teremos. Também depende da vossa gestão de tempo, é como entender. Eu ia fazer mais uma pergunta aqui dos nossos internautas, portanto, aqui o senhor Gilberto José gostaria que se falasse sobre os contratos reservados e serviços sociais. Portanto, o doutor Fortunato Paixão diz que o argumento sobre a exclusão da caução provisória pode ser utilizada para o pagamento referente à obtenção das peças. Faz uma pergunta. Ok.
Depois tem mais aqui uma pergunta, tinha uma questão quanto à nova lei, quanto à aprovação de despesas. Nessa nova lei já não existe um anexo com as competências para aprovar despesas de acordo com o valor. Acho que, doutor, podemos cingir-nos primeiro nessas e depois, se houver ainda tempo, faríamos então as respostas às outras perguntas. Muito bem, perfeito. Vamos então ver se não me perco, porque são bastantes perguntas já, vamos ver se consigo responder a todas, ou pelo menos à maioria delas. E algumas muito interessantes e muito pertinentes, sem dúvida. A primeira questão que foi colocada, que era interessante, é a questão de saber se haveria ou não alguma confusão que fosse criada até nas entidades públicas contratantes ao eventualmente confundir o procedimento novo, que agora existe, de contratação emergencial, e o outro procedimento novo, que é o da dinâmica eletrónica. Portanto, a ver se eventualmente até pode haver alguma sobreposição entre eles. E a sugestão que o nosso ouvinte colocou, e que percebo perfeitamente, era, então, talvez aguardar também neste ponto, já que se faziou várias medidas e algumas foram adiadas, porque não aguardar também para criar este procedimento de contratação emergencial, por exemplo, quando as plataformas eletrónicas estejam bem disponíveis e bem implementadas, e só nessa altura criar esse procedimento. Eu compreendo a observação, mas eu creio que aqui isso não seria possível por duas razões. Primeiro, não é possível haver sobreposição entre os dois procedimentos, porque o procedimento eletrónico, uma das características principais é justamente decorrer apenas numa plataforma, assentando num catálogo eletrónico, tendo em conta bens e serviços padronizados. É uma característica específica que esse procedimento tem. Se eu tenho um bem ou serviço padronizado, assento num catálogo eletrónico que tem esses produtos e é em função dele que eu faço a minha compra. A situação da contratação emergencial está no outro mundo, é um universo completamente diferente. Nós estamos a falar de uma situação em que o decisor público tem, por emergência, de fazer uma compra agora e tem de a fazer o mais rapidamente possível. E não pode sequer esperar pela concorrência. Isso quer dizer que não se vai sequer esperar o tempo para iniciar o lançamento do catálogo, para aguardar preços de todos os interessados, porque recordo que o procedimento eletrónico é um procedimento concorrencial aberto, que aguarda pela possibilidade de preços de todos os interessados. Na contratação emergencial, nós não temos concorrência, é a situação de ir aonde for possível, o mais rapidamente possível, para ocorrer uma situação de calamidade. E eu diria... Pedro, sim. Desculpe interrompê-lo, claro. Era só para informar que temos até às 17h30. Portanto, então só temos 13 minutos. Exato. Ok, então vou tentar. Mas pronto, então vou escolher algumas e lamento o facto de então não poder responder a todas as perguntas, mas tento responder algumas. Concluindo só então a resposta a esta pergunta, a previsão que nós temos é que o procedimento de contratação emergencial raramente seja usado na plataforma porque não há tempo para isso. Mesmo em Portugal, em que as plataformas são obrigatórias, nesse procedimento são dispensadas porque não há tempo. Pede-se a proposta com a maior rapidez possível por qualquer meio que exista, escrito ou seja como for. E isto acontece em qualquer país europeu, por mais garantístico que seja. Portanto, é muito diferente o conceito, o procedimento de dinâmica eletrónico e por isso não creio que haja sobreposição. Pelo menos na Europa também não há. Em segundo lugar, uma questão que colocou quanto aos contratos com financiamento, eu percebo perfeitamente a sua observação, mas a observação é inspirada naquilo que acontece nos países mais exigentes dos sistemas europeus, em que uma entidade pode não ser pública, pode não ser entidade pública contratante, mas ela recebe um financiamento, recebe um subsídio, tem ali dinheiro público. Se eu tenho dinheiro público, apesar de eu não ser uma entidade pública, então eu devo submeter esse procedimento à contratação pública.
devo submetê-lo à concorrência. Mesmo que a entidade em causa não seja pública. É a natureza pública do dinheiro que justifica a realização de concorrência. Agora, claro que perguntará, e fez muito bem em dizer isso, então, mas se eu tiver, por exemplo, imagine-se, um procedimento com financiamento internacional, até ao abrigo de regras internacionais externas, que até me indica quem é o adjudicatário. É possível que isso aconteça, mas também por isso é que o artigo 7º, como já acontecia em 2016, tem nas listas de contratos excluídos os contratos que sejam concluídos ao abrigo de regras ou atos de direito internacional ou de organizações internacionais. Por exemplo, imaginem que o Banco Mundial me dá um financiamento. Ele terá as suas regras próprias, eu não sou obrigado a seguir a LCP. Não sou obrigado quanto a isso, porque a própria LCP está a dizer que pode ser afastada essa regra. Não é obrigatório que seja afastado, mas pode ser. Portanto, se eu vejo que o pedido que me estão a fazer no âmbito do financiamento é incompatível com os procedimentos da LCP, tenho margem para afastá-lo. Agora, se é um financiamento interno ou mesmo externo que não vem de organizações internacionais, é um financiamento normal, estão dinheiros públicos envolvidos, então nós devemos aplicar procedimentos concorrenciais. Aí realmente faz sentido. Uma outra pergunta que foi colocada tem que ver com a questão da habilitação. E eu percebo, posso dizer que há 13 anos em Portugal, quando foi criada esta revolução legislativa, foi também muito ponderado isto, houve muitas dúvidas e esteve a equacionar-se com cuidado se isto não levaria a uma violação do princípio da igualdade, justamente, se não poderia haver até algum conluio entre as entidades públicas e o concorrente que não tinha habilitação, mas como ele não teve de apresentar ao início, então fica tudo às escondidas e, portanto, ninguém fica a saber. Houve essa dúvida. Mas quanto a isso, há duas cautelas que precisamente estão a ser adotadas. A primeira é uma regra geral de transparência procedimental. Ou seja, qualquer entidade pública, quando prepara um procedimento, deve poder disponibilizá-lo à consulta dos interessados, sem prejuízo das auditorias, por exemplo, do Tribunal de Contas ou de qualquer outra entidade auditora. E, portanto, é verdade que pode tentar fazer um conluio, mas arrisca-se sempre a ser denunciado, nem que seja a posteriori, ser denunciado que foi dar, por exemplo, uma obra a quem não podia recebê-la porque não tinha os documentos de habilitação. Isto é uma primeira garantia. Mas admito que me diga, e eu próprio subscrevo a observação se me fizesse isso, mesmo assim, como é um controle só a posteriori, não é suficiente para evitar o conluio. Eu posso, por exemplo, dar a obra a alguém que não tem alvará. Mas precisamente por isso, essa foi uma das principais razões. Mas essa foi uma das principais razões para se ter adotado o tal faseamento na criação desta solução do adiamento da habilitação. E o faseamento como é que foi feito? Foi como disse há pouco, não há adiamento quanto aos documentos que dizem respeito a alvarás ou certificações profissionais. Não há adiamento, o artigo 59 não permite esse adiamento, porque o adiamento diz respeito a documentos relativos às finanças ou à segurança social. Por exemplo, se eu tenho, imaginem a situação mais obscura, mais ilegal que se podia imaginar, eu tenho um amigo que é empreiteiro sem habilitações e eu quero dar-lhe a obra. A lei não lhe está a dizer que eu posso adiar a entrega dos alvarás de empreiteiro para a fase final. Eu não posso adiar isso. Essas têm de vir logo com a proposta, sob pena de exclusão ao abrigo do artigo 77. Por isso é que se fez justamente o faseamento e não se adiou já a fase de habilitação para o final. O faseamento é também por esse motivo, pela preocupação que estava a referir. Uma outra questão que colocou, e já agora só para dizer quanto a isso, eu acredito que no momento em que esteja plenamente implementado um acesso público e seja muito mais fácil o controle público de todos os documentos procedimentais, que seja muito fácil, por exemplo, a quem ficou em segundo lugar ir logo confirmar se o primeiro tinha ou não os documentos de habilitação, a posteriori,
No momento em que isso seja fácil, então não há motivos para não se concluir já este procedimento e não se entrar na fase final, que é também os alvarás virem depois, porque toda a gente controla, mesmo a posteriori, se eles existem ou não. Posso dizer-lhe que em Portugal há uma regra que diz, no dia em que chegam os documentos de habilitação na fase final, eles são colocados imediatamente em plataforma eletrónica e toda a gente vê quais são e se estão lá ou não. Toda a gente vê imediatamente como viu a proposta. Agora, naturalmente que, como a contratação eletrónica não se consegue criar de um dia para o outro, pode não ser possível ter isto neste momento. E por isso é que temos este faseamento. Uma outra questão que foi colocada tem que ver com as empresas públicas, e eu percebo também a observação que foi feita. A lei diz que elas estão submetidas à LCP se forem financiadas pelo orçamento, mas se não forem, não estão. Quando afinal elas são públicas, ou eram todas ou não era nenhuma. Mas eu posso dizer-lhe, percebo, e era uma visão diferente dizer as coisas, mas posso dizer-lhe que esta solução é a solução que é adotada na maioria dos países europeus. O critério é este mesmo, saber se há um financiamento ou não. Porquê? O critério é saber se a entidade em causa, mesmo pública, está submetida à concorrência ou não. Porque se ela estiver submetida à concorrência plena, ela já tem de escolher os co-contratantes, os adjudicatários, que lhe deem as melhores condições, não pode discriminar ninguém. Porque se ela for escolher alguém porque é angolano, em vez de ser moçambicano, se for discriminar alguém, por exemplo, não vai conseguir suportar o embate da concorrência. Porque como não é financiado, tem de aguentar todas as despesas sozinha. Não consegue competir com aqueles que estão em plena concorrência no mercado. Agora, se ela souber que tem financiamento público por trás, ela aí consegue escolher quem quer. Não precisa de adotar políticas antidiscriminatórias. Por isso, não precisa de adotar métodos concorrenciais. Logo, a lei tem de vir por trás a dizer, então não pode escolher quem quer. Não pode escolher o adjudicatário que quer. Vai ter de adotar um procedimento concorrencial. Portanto, este é o critério adotado na Europa, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, há mais de 20 anos adotou este critério concorrencial, dizendo, mesmo uma entidade que seja pública, não é automaticamente submetida à lei, não é só por ter natureza pública, porque pode estar plenamente submetida à concorrência. Este é o critério, mas admito que se defendesse de outra forma. Mas, pronto, é um critério que me parece razoável também, que foi adotado na maior parte dos países que conhecemos. Uma outra questão que é colocada, eu lamento só dizer, quanto à questão da invalidade no artigo 384, eu posso, aí, honestamente, tenho de dizer que nós não, em 2016, a Comissão de Redação não teve nenhuma intervenção nesse aspecto em 2016 e em 2020 também não acompanhámos esse aspecto. Portanto, eu peço desculpa por não conseguir responder a esse ponto, porque terá sido apenas um aspecto da Assembleia Nacional, dos deputados, que terão tomado essa solução. Quanto às despesas, pelo contrário, a situação é diferente. Já há alguns anos que na maior parte dos países europeus se adotou uma diferença entre o regime da despesa pública e o regime da contratação pública. Ou seja, uma coisa é saber quem é que é competente para autorizar a despesa. Outra coisa é saber quem é o adjudicatário que eu vou escolher. Mas as coisas são diferentes. Por exemplo, eu posso não aplicar a contratação pública, mas estou sempre sujeito ao regime de competência para autorizar as despesas públicas. São coisas diferentes. E por isso a maior parte dos países distinguiu os regimes em leis diferentes. Em 2016, mesmo assim, não se fez assim, continua a ter-se um anexo, mas agora em 2020 optou-se por fazer aquilo que é feito na maior parte dos países, que é distinguir mesmo entre os dois regimes. Agora, naturalmente, uma pergunta que é muito lógica que fazem é, mas esse regime onde é que está? Se não está como anexo, então vai aparecer ou não? Bom, agora aí nós já não controlamos na LCP, a única coisa que podemos dizer é esperamos que realmente ela apareça, eu aí não estou a acompanhar se ele está a aparecer ou não, aí não me diz respeito a esse ponto, mas realmente é fundamental que apareça em breve. Mas compreendo que esteja fora da LCP, porque é uma solução que está adotada em geral na maior parte dos países que nos servem de referência. Uma outra questão, só aqui para controlar o tempo, doutora Sónia, quanto tempo temos?
Doutor, vamos acabar por responder todas essas perguntas que foram feitas, só Sim, para não deixarmos os internautas sem resposta, e depois fazemos uma súmula do que foi o encontro. O ok. professor faz uma súmula do que foi o encontro, então damos por encerrado a live. Muito bem. Só para confirmar, a ligação não vai abaixo, não? Era só o meu medo é que isto fosse abaixo, não vai, não? Não, já conversei com os colegas Pronto. e disseram que podemos pelo menos responder a todas essas perguntas que foram feitas a princípio. Muito bem, pronto. Então, assim já fico mais descansado. Muito obrigado pelo seu cuidado. Portanto, então, com um bocadinho mais de calma, quanto às outras perguntas que estavam a ser colocadas, há uma pergunta que tem toda a razão de ser, que é dizer as observações que eu fiz há pouco sobre dispensar a caução provisória, que agora é afastada, e eu expliquei há pouco qual foi o motivo em 2016. Porque é que propusemos acabar com a caução provisória? Mesmo assim, optou-se por esperar um pouco mais de tempo. Mas a pergunta que foi feita, e bem, é: isso não justificaria também, então, que não se cobrasse qualquer preço pela aquisição das peças do procedimento? A razão que proíbe a caução provisória não justificaria também que não se cobrasse o preço pelas peças? Eu percebo perfeitamente a pergunta, mas posso dizer-lhe desde já, em Portugal só se acabou com esse preço e só se criou a obrigação de dar as peças de forma gratuita no momento em que toda a gente foi obrigada a usar plataforma eletrónica. Porque a partir desse momento realmente não tem custos. Quer dizer, não há custos de fotocópias, por exemplo. Não é? Mas para isso o pressuposto é aquele que temos dito, é que seja possível e razoável exigir que toda a gente utilize a plataforma eletrónica, o que naturalmente não é possível agora, e todos compreenderão que não é possível. Ora, não sendo possível, nós temos pelo menos um preço de custo. Quer dizer, às vezes nós temos, imaginem, as grandes empreitadas que podem ter projetos de centenas de páginas ou às vezes até milhares de páginas, que têm um custo interno para a administração pública. Alguém dirá, mas a administração pública é do seu interesse ter concorrentes. Está bem, mas é que eu nem sequer sei se quem está a comprar as peças é mesmo para concorrer. Desculpem a expressão, mas pode ser um curioso. Às vezes são pessoas que são curiosas, querem ver só o teor das peças. Também era excessivo estar a dizer que se tem, por conta da entidade pública contratante, de estar de graça a fornecer milhares de páginas, se forem milhares de páginas, não é? Isso em nenhum país europeu aconteceu enquanto não havia as plataformas eletrónicas. Considerou-se que aí também poderia já haver algum abuso. Portanto, o que é razoável é apenas dizer: é possível cobrar um preço que é razoável correspondendo ao custo da disponibilização, por exemplo, o custo das cópias. Agora, pedir uma quantia absurda que não tenha nada a ver com esse custo, no fundo, para servir para a entidade pública contratante se remunerar, aí já é diferente. Aí, de facto, já haveria abuso. Mas uma regra de custo, aí faria sentido, e em toda a Europa houve, até ao dia em que se tornaram as plataformas obrigatórias. Por isso, compreendo a questão. Tornar a regra, tal como se proibiu a caução provisória, também proibir a cobrança do preço, mas aqui era ir longe demais, sem plataforma, porque poderia haver alguém que não tem interesse nenhum em concorrer, era um curioso e estava a criar esta exigência procedimental sem nenhuma justificação. Por outro lado, uma questão muito interessante que foi colocada, e penso que é a última de todas as que foram aqui colocadas, tinha que ver com os contratos reservados dos serviços sociais, que eu há pouco não abordei por falta de tempo, mas é uma novidade também muito relevante que a lei tem, e tem que ver com o seguinte: no ano de 2014 houve um debate muito intenso na União Europeia que dizia respeito a saber se deveríamos ou não reservar contratos públicos a empresas ou a entidades que estão concentradas em serviços sociais, na integração social de pessoas com deficiências, de minorias. Reparem, isto tem um preço a pagar. Se eu reservo um contrato para uma entidade assim,
Eu estou a dizer que posso pagar mais caro por isso, porque se calhar havia alguém que o objeto é lucrativo, o seu fim é ganhar dinheiro, e, portanto, não integra esses trabalhadores deficientes, não integra minorias, mas consegue ser mais eficiente e vender mais barato. Se eu reservar os contratos só às entidades sociais, eu posso estar a pagar mais caro e a ser menos eficiente. Mas ainda assim, o que na União Europeia se discutia é: faz sentido, se a administração pública tiver esse interesse de apoiar estas políticas sociais, de fomentar o apoio a entidades sociais, então reservar os contratos a essas entidades, se quiser. E considerou-se, na União Europeia, que faria sentido criar uma regra que dizia exatamente isso. Que se fosse, ninguém era obrigado a isso, mas se fosse vontade da entidade pública contratante, ela podia, no anúncio, reservar os contratos a essas entidades. Ora bem, quando se estava a preparar a lei em 2015, 2016, essa regra já era conhecida das diretivas europeias, que eram de 2014, mas naturalmente era uma solução muito, digamos assim, muito vanguardista e que não tinha tempo suficiente de aplicação, nem tinha sido pensada, não havia nenhum resultado da sua aplicação na Europa, e, portanto, considerou-se que se deveria esperar tempo. E, nesse caso, aliás, posso dizer que a Comissão de Redação nem sequer propôs nada a este respeito, nem sequer o referiu, porque era muito em cima, nem havia resultados quanto à sua aplicação. Agora já passaram alguns anos e, portanto, faz sentido que a lei venha dizer que a entidade pública contratante fica autorizada a reservar um contrato a entidades que têm este objeto principal. O objeto é a integração social e profissional de pessoas com deficiências, grupos minoritários ou em extinção. E, aliás, posso dizer que a lei aqui, a lei angolana, tem uma exigência muito diferente da Europa, porque na Europa obriga-se a que só possam participar nesses contratos reservados entidades que tenham um mínimo de 30% de trabalhadores nessas condições. 30%, é bastante exigente. A LCP basta-se com 10%, portanto é um contributo menor, mas como fase inicial já é pelo menos algum fomento, e apesar de tudo ter 10% de trabalhadores nestas condições, já é um contributo relevante que se está a dar. E por isso a lei limita-se apenas aos 10%. Agora, notem que foi uma coisa, e eu queria destacar especialmente isto, porque foi um erro que eu vi algumas entidades na Europa a cometerem. Houve muita gente que interpretou a regra no sentido de dizer, desde que se prove que 10% dos trabalhadores cumprem estas condições, imediatamente a empresa pode concorrer ao contrato reservado. Mas não é isso que a lei diz. A lei é mais exigente. Não basta ter 10% dos trabalhadores. É preciso ter os 10% dos trabalhadores, mas o próprio objeto da entidade, o seu fim, deve ser integrar entidades assim ou prosseguir fins de natureza social. Por exemplo, se é uma empresa que tem o fim lucrativo simplesmente, mas já agora aproveitou para ter trabalhadores nestas condições, isso não chega. É preciso que o fim seja mesmo esse. É isso que a lei diz, porque foi inspirado na regra europeia que dizia exatamente isso. Dizendo por outras palavras, não basta que uma empresa que se dedica à jardinagem, só para dar aqui um exemplo, uma empresa, o fim é prestar serviços de jardinagem, ponto. E ela vem dizer, olha, 10% dos meus trabalhadores têm uma deficiência devidamente reconhecida. Não basta. O objeto principal tem de ser integrar trabalhadores deficientes, por exemplo. E, com isso, vai dizer 10% dos meus trabalhadores têm estas condições. Porque se o fim é ganhar dinheiro a prestar serviços de jardinagem, isso não se enquadra na lei. É um cuidado que eu vi que na Europa não se estava a ter, não se percebeu logo, mas é o que resulta da lei europeia e também da lei angolana que se inspirou aqui. Portanto, estas eram, na medida do possível, as questões que foram colocadas naquela primeira leva. Eu sei que haveria outras, mas peço desculpa, levaria muito mais tempo depois a responder a todas. Professor Pedro Sanches, obrigada pelos esclarecimentos prestados. Como bem disse, há uma série de outras questões. Infelizmente, não temos tempo suficiente para respondê-las nesse formato. Então, tendo em conta o tempo,
eu agradeceria que fizesse, então, um resumo final do que foi a apresentação, com vista ao encerramento. Obrigada. Muito obrigado, desde já, doutora Sónia. Agradeço muito a forma amável do convite que me dirigiram e o interesse que tiveram, e felicito muito o trabalho que o Serviço Nacional de Contratação Pública está a desenvolver para dotar as entidades públicas e privadas de melhores condições para desenvolver as compras públicas. Eu queria dizer que, naturalmente, à medida que vamos experimentando a aplicação da lei, surgirão... Peço desculpa só ao anfitrião, se for possível cortar aqui, há alguém que... Muito obrigado. De certeza, dizia eu, que haverá algumas falhas que vamos localizar na lei, novos problemas, isso acontece em qualquer lei do mundo, mas a aplicação é que vai permitir localizar essas falhas. Em todo o caso, algumas das falhas que tínhamos identificado em 2016 também já estão aqui resolvidas, já estão corrigidas em 2020, e temos de ter noção de que estamos numa matéria de contratação pública que envolve sempre alguma complexidade. Ninguém pode ter a ilusão de imaginar eu quero uma lei que não tenha burocracia, que seja totalmente simples, sem nenhuma complexidade. Isso não existe em nenhum país do mundo, porque a contratação pública, para a garantia da igualdade, da imparcialidade, da concorrência, obriga a certa burocratização. O objetivo simplesmente tem de ser compatibilizar alguma burocracia que é necessária com a simplificação possível, é tentar otimizar os dois grandes objetivos. E nesse sentido, dentro dessa otimização, a minha opinião, francamente, é que me parece que a lei está a melhorar cada vez mais a posição de Angola na vanguarda dos sistemas de contratação pública internacional. E por isso não é, por acaso, não é uma coincidência que a lei angolana seja apontada como referência, desde logo, para outros países de língua portuguesa. Portanto, na sequência da revisão que fizemos em 2016, agora concluída em 2020, nós estamos a crer que Angola dispõe de todas as condições necessárias para dotar a administração pública de todos os meios necessários para boas compras e mais, sobretudo no momento em que estamos a responder a situações de crise que eram impensáveis há um ano atrás, esta lei parece-me que também vem dar os meios necessários para essas compras em situação emergencial, que é aquilo que uma lei, o que se pede a uma lei, é dotar os meios necessários à administração pública para trabalhar e a todos os operadores privados. Esta era a síntese que eu faria, e muito obrigado a todos pela vossa presença, pela vossa participação. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Pedro. Portanto, estamos já na reta final da nossa live. Como habitual, não poderia deixar de agradecer toda a participação dos internautas, as perguntas pertinentes, a brilhante apresentação do professor Pedro Sanches, e convidá-los para a nossa próxima live daqui a 15 dias, portanto, no dia 4 de março, com o tema fiscalização das empreitadas de obras públicas. Portanto, há um dos internautas que pedia que se falasse sobre a fase de execução dos contratos, então, desde já está convidado para participar na nossa próxima live. E, mais uma vez, obrigada a todos pela interação e por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Até a próxima, professora. Obrigada. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Eu irei contactá-lo, com certeza. Obrigado. Tenho extrema necessidade. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Doutora Sónia, só um parênteses, se me permite. Por favor. Nas próximas lives, seria possível um período mais alargado? É que, a semelhança do que aconteceu à data da apresentação da lei, julgo que os períodos são muito curtos para uma temática tão problemática. Teria todo o gosto se alargasse por mais 30 minutinhos. Fala com o doutor Saidi, se faz favor.
É assim, nós entendemos a necessidade das pessoas em beber mais da nova lei, né? E nós temos estado a fazer um esforço em transmitir essas novidades ao longo de vários seminários que temos estado a prestar à administração pública. Pronto, como sabe, nem com mais 30 ou mais uma hora de live se esgotaria tudo que tem para se perceber. Portanto, é nesta ótica que nós vamos fazendo as lives de 15 em 15 dias, abordando cada vez um tema diferente, de formas a tentar resolver minimamente aquilo que são as dificuldades dos vários internautas. Mas ficamos com a sua sugestão e vamos ver o que poderemos fazer nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Continuação de boa tarde. Boa tarde. Agora, podemos usar pouco, mas eu também não sei se não